Olá! Vamos já iniciar nossa live de hoje especial dessa segunda-feira especial. Gente, eu falo especial porque todo dia é especial pra mim, né? Então, vamos entrando. Bem-vindos todos. Como sempre aqui botando Hoje quem está aqui nos acompanhando é essa maravilhosa da Sananta Kaur. Não sei se alguém já ouviu falar, mas ela é maravilhosa. Tem mantras lindos. Vamos entrando para essa live de hoje que está especialmente para falar do despertar espiritual, tirar algumas dúvidas e a gente ficar atento também nesse movimento, né? Às vezes a gente pensa assim que é um tema comum, eu não sei se alguém aí também já ouviu falar nesse caminho aí do despertar espiritual, mas quando eu iniciei esse caminho, tudo que tinha de falando de despertar, eu me apegava, né? Bem-vinda, Kali, maravilhosa. A Kali será nossa instrutora de yoga lá em Maracajaú. Daqui a pouquinho estaremos juntas, né, querida? Arro, uma alegria estar de volta nessa cidade maravilhosa, natalina. E aí eu quero que vocês aí que estão entrando, né, vão preparando aí alguma dúvida com relação a esse tema do despertar espiritual, que como faz, como vem, como vai, né? Que é pra gente desmistificar também algumas coisas e esclarecer como é esse despertar espiritual, como acontece, né? E assim, na internet, na verdade, tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas, hoje já temos vários livros, temos muitas informações sobre esse despertar espiritual. Mas eu quero iniciar, tá? Essa live, esse assunto com relação à minha própria história, que ela ainda não está contada em nenhum livro. Porque algumas pessoas me perguntam, Denise, como foi que tu começou com essa história, né, de retiro, de espiritualidade, né? E para mim, eu iniciar com essa fala, eu acredito que vai dar um norte para vocês aí, porque que eu ingressei tão fielmente nessas atividades, né? Eu tive o meu despertar, mesmo assim, de cara, não teve nem dúvida, nem ida e nem volta. Em 2017, algumas pessoas se assustam por ser, inclusive, recente, mas só que eu dei saltos quânticos, né? Eu comecei a me dedicar, né, a esse meu próprio despertar, onde no meu meio eu não conhecia praticamente ninguém, né, que falasse sobre isso ou que estivesse nesse mundo mais desperto, digamos assim, né? E aí eu comecei a perceber que algumas coisas, os primeiros sintomas, né, os sintomas desse despertar, eu comecei a perceber que algumas coisas que eu fazia não tinham mais sentido algum. E que já vinha há algum tempo e eu era que estava relutando, né? A me entregar de vez a esse despertar, né? Inclusive, não fazia mais sentido eu encontrar certas pessoas, não fazia sentido eu ir mais para certos lugares, não sentia mais confortável em ouvir certas músicas. Então eu comecei a entrar em assim, eu digo, nossa, o que está acontecendo comigo, né? Até que, né, eu encontrei uma amiga, um reencontro, né? E aí a gente conversou sobre isso, né, sobre esse despertar, que é a Adriana. E eu sou muito grata a ela. E tudo que a gente conversava fazia muito sentido. E foi daí então que eu comecei a inserir a meditação na minha vida.
E, gente, não é por nada não. E aí eu iniciei esse processo de sentir muita gratidão, né? Eu comecei a perceber e a sentir gratidão por realmente simplesmente só estar respirando. Então, assim, o meu despertar ele foi bem. Não fiquei em cima do muro. Ou é ou não é. Então, foi bem joio do trigo, que hoje é o que realmente se faz, né? Hoje não tem, a gente não tem mais tempo para ficar em cima do muro, né? Ou você tá de um lado ou tá de outro, né? O outro que eu digo é que tem gente que, na verdade, o despertar ela tá muito longe. Mas eu costumo dizer que cada um tem o seu tempo, né? Tem o seu tempo, tem a sua medida. Mas o que eu quero trazer aqui para você é a realidade do que aconteceu comigo, que pode também estar acontecendo com você, né? Que foi justamente das coisas que eu fazia, elas pararem de fazer sentido completamente. E eu mergulhei em meditações, né? Onde eu comecei a praticar a meditação, e aí onde eu tive, né? O chamado de... Porque a caminhada espiritual, ela é uma caminhada muito solitária, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas realmente é uma caminhada muito solitária. Você não tem... Gente, você não tem com quem conversar, né? É uns papos muito estranhos, assim, que a gente conversa, né? Então, a galáxia é pequena pra gente falar, né? Então, muita coisa que acontece, a gente sai desapegando da matéria, né? E a gente vai entrando em um mundo mesmo, em outras dimensões, né? E aí, nesse caso, eu comecei a ter acessos, né? Acessos do meu propósito, né? E eu digo, nossa, essa caminhada ela é solitária, mas ela pode ser ela pode ser divertida, ela pode ser amorosa, ela pode estar em grupo. Eu acho que deve ter outras pessoas como eu se sentindo sozinha, né? Porque na verdade eu meio que cessei, né? Eu meio que parei, cortei, assim, foi do vinho para água, né? Então, eu cessei, assim, toda a rotina que eu tinha de lugares, de pessoas, eu encerrei, porque aquilo ali para mim não fazia mais sentido. Então, eu digo, nossa, mas essa caminhada ela não precisa ser tão sozinha, deve ter algumas pessoas aí do outro lado precisando de apoio. E aí foi onde eu tive, em uma das meditações que eu fiz, eu recebi o chamado de, inclusive, fazer os retiros, né? Os retiros não, um retiro, né? Então, meu primeiro retiro foi em Pedro II, aqui no Piauí, pertinho de Teresina, onde eu fui na cara e na coragem e fiz, e onde eu reuni pessoas realmente que meio que estavam nessa mesma ânsia minha, né? Nessa ânsia do despertar, pelo diferente, o que está acontecendo. Então lá eu abri roda de conversa, a gente teve yoga, a gente fez trilhas, ecotrilhas. E aquele formato, ele realmente foi dando certo. Onde hoje eu estou indo para minha nona, né? Nona jornada em menos de 2 anos, né? Onde inclusive a próxima é agora sexta-feira, Natal. Mas o que eu quero trazer aqui é justamente essa questão de você ficar atento a esses sintomas, de que realmente algumas coisas não fazem mais sentido. Eu quero dizer para você que você não tá ficando doida, você não tá ficando doido. Que, na verdade, começam a ter outros interesses. Você gosta mais de ficar sozinho, por exemplo, coisas que jamais... Eu, antigamente, um sábado à noite em casa, jamais, querido, né? E hoje eu amo estar dentro da minha casa, né? Do meu apartamento, adoro estar nesse meio onde eu tô, inclusive, fazendo estudos, tô meditando, tô trabalhando, e isso traz para mim essa paz, né? Essa conexão, porque quando você tá no caminho do despertar espiritual, vai mudando os seus gostos, né? Vai mudando as companhias, as amizades, os pensamentos. Então, algumas coisas que não faz sentido, você vai buscando outras coisas. E são os sintomas mesmo, onde você vai buscar as coisas mais simples, onde aquelas coisas que são mais, que antigamente você adoraria estar em meio a plumas e paetês, não, o mais simples hoje é o mais gostoso. Como, gente, como simplesmente olhar um pôr do sol, né?
Você, por exemplo, você se aproxima mais da natureza. Hoje eu me sinto muito mais próxima da natureza. Isso me alimenta de uma maneira totalmente diferente, né? E então, essa riqueza que a gente às vezes procura no material, ela acaba se transformando na riqueza interior, onde você começa a buscar as coisas que alimentam o teu interior. Então, esse é outro sintoma desse despertar, onde você está mais atrás daquele consumismo. E a em despertar, já que a gente está vivendo em uma sociedade altamente também consumista. Mas só que dentro desse consumismo, a gente pode perceber que tem algumas pessoas, sim, que já estão nesse movimento de simplificar as coisas, né? Então, a gente que está nesse movimento, a gente prefere as coisas mais simples, né? A gente para de estar querendo essa questão material, né? E você começa a estar entrando realmente no sentido de que para as outras pessoas é tudo muito estranho, né? Essa menina tá muito estranha, né? O que tá acontecendo? Porque realmente para os outros é altamente um comportamento estranho, onde a gente inclusive tem a sua alimentação, ela vai mudando. Eu sempre gosto de estar falando aqui da questão da alimentação, porque ela tem tudo a ver com a questão da espiritualidade. Então, o seu corpo ele não vai aceitando mais certas coisas, né? Ele não vai aceitando certos alimentos, ele não vai aceitando bebidas que vão agredir o teu corpo, né? Então, esse alinhamento, ele vai trazendo realmente mais essa consciência também corporal, porque tá unido, gente, a mente e o corpo, né? E aí você começa a ter, inclusive, momentos de prazer quando você tá sozinho, que hoje é conhecida a solitude. A solitude nada mais é você sentir prazer em estar em sua própria companhia. E aquele vazio que aparentemente para os outros você tá na constância da sua liberdade de você ser quem você é, né? Vão, inclusive, compartilhando aí comigo, tá? Como é que vocês... Quem é que tá se identificando com esses sintomas que eu tô falando, tá? Vão tirando aí alguma dúvida que vocês queiram tirar, tá? Mas aí, inclusive, a gente não... Eu, particularmente, não tenho mais condições de estar em lugares, por exemplo, barulhentos, festas, muita gente. Nossa, pode acontecer de ir, mas eu tá passando, sabe? Mas eu ir por livre e espontânea vontade, né? Inclusive, teve até um show maravilhoso do Djavan, que eu sou super fã dele, que na verdade eu acho que eu era, não sou mais. Eu até procurei uma vontadezinha de ir pro show. Gente, mas não veio nem 1000%, e é porque eu era fã desse cara. E ele é um bom músico, ele é maravilhoso, mas eu quero só fazer a comparação, né? De que às vezes você realmente não vê sentido. Eu digo, não, eu não vou, pra que não faz sentido, né? E aí você vai meio que virando até antissocial, tá? Antissocial, onde você não quer, onde você não é qualquer coisa mais que você quer, né? E é bem interessante isso, porque você passa realmente a valorizar outras coisas, né? Que não tem nada a ver, né? Então, em vez de ir para um show desse na noite, eu prefiro ir para um parque de dia, curtir o dia. Então, hoje eu sou muito mais dia, por exemplo, né? E aí, onde você vai se apropriando realmente de quem é você. Porque quando você vai assumindo essa postura, ela tem a habilidade de abrir a nossa autorresponsabilidade quando você está nesse despertar espiritual. Onde você para de estar culpando os outros. Onde a gente... Porque às vezes o movimento, né? Sempre a culpa é do outro. Sempre a culpa é do outro, né? Não é da minha mãe, é da família, é não sei quem. A culpa é essa. E aí você acaba... você acaba deixando a sua responsabilidade de lado. Quer dizer que você não tem responsabilidade alguma, né? A Nicássia fala aqui. A Cecinha botou a família. Cecinha, eu peço que você faça uma pergunta, porque eu acho que eu falei tanta coisa que eu não sei o que era que você estava se referindo à família. E a Nicássia fala que está passando por todo esse processo,
mas está um pouco confusa em relação a qual religião seguir. Não sei se isso faz parte também do seu processo, pois alguns dizem precisar ser religião e tal. Ótimo, Nicássia, valeu. Então, com relação à religião, hoje, particularmente, eu não me identifico. Não é que eu não me identifique. Eu acho que todas são lindas. Mas eu, particularmente, eu não tenho um templo que eu vá. Então, hoje, o meu templo é aqui. Hoje, o meu templo é na minha casa, onde eu faço minhas conexões aqui. Quando eu recebo um convite para ir no centro espírita, eu vou. Quando eu no Vale do Amanhecer, eu vou. Na igreja, eu vou. Mas, por exemplo, para mim tem algumas coisas que não fazem sentido. Porque, assim... Tá, já eu vejo aqui, Cecinha, entendi. E aí, no caso, com relação à religião... Eu também, por algum tempo, eu ainda fiquei relutando, ainda está. Mas a religião, ela veio para nos religar com Deus e não para separar. E às vezes eu percebo que existem muitas contradições, né? E assim, para porque todas elas têm esse ensinamento. Então eu sigo muito os ensinamentos do Mestre Jesus, né? Ele sempre está comigo, eu sempre peço a força dele, né? Então o Mestre Jesus para mim é uma referência, assim como Saint Germain, que também hoje cuida também da nossa egrégora de luz, da nossa evolução, do nosso planeta, os mestres ascensos, a grande fraternidade branca. Então existe uma egrégora de luz que eles não querem saber qual religião você é, né? Então a religião é algo que separa. E hoje eu trabalho com a abertura desses canais, né? Onde, por exemplo, o retiro não tem nenhum tipo de religião, né? Agora, se a pessoa ou você, Nicássia, sente a necessidade de estar em um lugar, ótimo, né? Tem alguns lugares que é muito bom para a gente desenvolver a nossa espiritualidade, é excelente, né? Você está nesses estudos, nas doutrinas, né? Eu, vez ou outra, eu participo de doutrinas, né? Onde eu vou realmente também para dar esse despertar. Mas a cada dia que passa, eu descubro que eu posso ter esses acessos comigo mesma. Entrar em meditação profunda, chamar o auxílio do Mestre Jesus, da grande fraternidade, e eles me orientarem. E lá eu tenho os acessos e tenho minhas respostas. E eu não me sinto mais ou nem me sinto menos de que uma pessoa que vai para a igreja, para um templo, ou seja lá para onde for. Até porque a religião também é importante. Mas o que vai te garantir realmente isso é se você se sente à vontade, se você se sente em paz. E se você se sente preenchido com aquele grupo, né? Porque não adianta a gente estar em uma religião, indo fazer várias coisas, se a gente não se sente confortável. Eu já tentei, né? Mas eu não consegui fixar em uma. Não, essa é a minha religião, não. Então, eu sou espiritualista, eu sou universalista. Então, tem hora que eu tô no budismo, tem hora que eu tô no hinduísmo, no catolicismo. Então, eu vou andando, né? Mas sempre tendo o cuidado de não interferir, né? Sempre estar atenta, observando que papel é aquele, o que eu tô indo buscar ali, para que aquilo não interfira também nas minhas decisões. Porque, como eu estava falando, a questão da autorresponsabilidade. Você desenvolve mais a sua autorresponsabilidade com o despertar, onde você vai trazendo essa responsabilidade. Isso pesa muito, que aí já completa com o que a Ceicinha perguntou, se a minha família interferiu sobre o meu despertar. Olha, interferir não interferiu, mas algumas pessoas começaram a achar que eu estava muito estranha, que era o que estava acontecendo, né? E eu deixei elas, eu digo, eu não vou explicar com palavras, né? Eu vou simplesmente só demonstrar mesmo
que eu sou mais atenta, eu sou mais paciente com a minha família, né? Coisa que eu era muito agoniada. Então, esse também é um sintoma do despertar, onde você começa a compreender, onde você começa a compreender o estado do outro. Você sabe quem é que está mais evoluído, né? Então, cada um tem a responsabilidade. E aí, com esse despertar, você vai desenvolvendo a sua consciência e você vai percebendo que cada um tem sua opinião, cada um tem seu passo, cada um tem seu movimento. Por exemplo, no Mahakaruna, eu jamais vou estar insinuando que tipo de religião ser ou ser ou não, né? Até porque já participou do meu retiro católico, budista, ubandista, evangélico. Então, todas as pessoas são bem-vindas no meu retiro, porque lá eu não falo de religião, né? Eu não falo de religião nos retiros, né? Até porque o foco é justamente essa autoconsciência, é esse despertar individual, porque eu acredito que a centelha divina, ela está dentro do coração de cada um de nós. E é só a gente dar uma limpada, né, nessas crenças, que é justamente o retiro, a gente faz essa limpeza, faz esse alinhamento dos corpos, o alinhamento dos chakras. Então, para que a gente possa estar tomando posse de si, para que o mundo externo, porque se você não estiver bem certo, o mundo externo, ele te massacra. E aí você vai se sentir o que? Excluída. Então, é você manter a sua firmeza no seu despertar. Você está alinhada com o seu propósito. E outro sintoma é isso. Algumas coisas que você fazia, não faz mais sentido. Tem muita gente trocando de profissão. Tem gente aí que, por exemplo, enquanto tem uns aí atrás de concurso, tem gente que está abandonando os concursos. Ah, isso não me faz feliz. Então, a probabilidade de você encontrar nesse despertar espiritual é você despertar realmente também o seu propósito, o que te faz feliz. Porque, gente, não faz mais sentido. Não tem mais tempo para que a gente possa estar fazendo o que a gente não gosta. Eu juro para vocês que se eu não gostasse de fazer retiros, atendimentos, grupos, inclusive essa live, eu não estaria aqui. Então, esse despertar para essa consciência, ele traz muito essa aproximação com o seu propósito. Vão ficar e muito seu comportamento, ele vai começando a fazer sentido. E aí, paciência, né? Se as outras pessoas que estavam no seu ciclo, elas às vezes, muitas vezes, querem estar te convencendo que você está estranho, que você está isso, que você está aquilo outro. Mas não se preocupe, você vai encontrando a sua tribo. Eu costumo falar da tribo, né? A tribo do arco-íris. Então, você vai encontrando pessoas que pensam como você, né? Hoje, graças a Deus, eu não me sinto sozinha, né? Onde eu sei que tem muitas pessoas passando por esse despertar e onde justamente o retiro a gente trabalha com esse despertar. Nas meditações, cada meditação a gente vai justamente ampliando essa consciência, integrando esse ser de forma amorosa, porque não adianta também você querer forçar um despertar, porque isso não acontece, porque a gente tem vários véus, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre os véus. Dependendo da religião, né, Nicássia, as pessoas... Por exemplo, eu acredito que quando a gente veio, a gente escolheu, né, fez um mapa para vir para cá com um propósito. Só que a gente, para não ter acesso a todos os registros akáshicos, que é assim que a gente chama, das nossas vidas passadas, a gente colocou, a gente recebeu o véu da ilusão. Então, esse véu são justamente capas, onde foi colocado, até por uma forma mesmo de proteção, mesmo de significado, de você não estar fazendo algo tão calculado e você realmente viver o seu livre-arbítrio, né? E aí, com o despertar, com essa limpeza no despertar, você vai justamente tirando essas capas. Então, passa a ter insights, onde, nossa, isso faz tanto sentido. Por exemplo, um exemplo aqui, que uma das expansões que eu tive ultimamente foi com relação ao meu selo galáctico. O meu selo galáctico, quando eu ouvi que eu era uma águia planetária,
Gente, deu assim um clique. Parece que tirou assim, não tirou um véu não, tirou foi assim umas 10 cortinas. Então, para mim, me conectou muito com a minha essência, conectou muito o porquê que eu tinha um comportamento, né? Porque a águia é aquela águia da visão. E aí as pessoas ficavam muito bitoladas aqui só naquele momento, enquanto eu já tinha ido para aquele momento e eu já tinha visto um futuro. Não, que não tem nada a ver com ansiedade em viver um futuro, mas a gente tem uma visão ampliada das coisas. Então é meio que uma premonição, né? Claro que eu não prevejo, gente, alguma coisa. Eu tô querendo dizer assim no sentido, eu só saio traçando aqui, aí às vezes a pessoa, nossa, tu já pensou nisso? Eu digo, já fui lá, já vi, já tá tudo certo. E aí a gente já facilita com a cocriação, né? E aí, esse despertar, ele é um processo. Jamais você vai conseguir despertar de uma vez só. Então, você vai recebendo o merecimento da sua dedicação, né? Porque às vezes tem algumas pessoas, eu não sei eu não passo daqui, digamos, até porque eu costumo dizer que não existe linha de chegada no despertar, porque cada um vai no seu tempo. Cada um vai de acordo com o que você também se propõe. Eu sou super atenta a muitas coisas, né? A minha alimentação hoje, onde eu ando, com quem eu ando, o que eu falo. Uma coisa que a gente, quando está no despertar, a gente tem que ter muito cuidado é com o que a gente fala e com o que pensa, na verdade, né? Porque na hora que eu penso, ali aquela energia, aquela frequência já foi. Então, a gente também tem que estar colaborando com esse despertar. Se o seu despertar deu alguma estagnadazinha, então veja, sinta, dê uma meditada e veja o que é que está desalinhado. Porque quanto mais alinhado você tiver, você vai tendo acessos a memórias antigas, você vai tendo novos tipos de revelações, novos tipos de comportamento, e onde você também perde o interesse de você entrar nesse mundo competitivo, onde esse mundo capitalista, né, é um competindo com o outro todo tempo. É uma das coisas que você também para de sentir, é de querer competir quem é o melhor. Porque quando você está no despertar, não existe ninguém melhor do que ninguém, né? A gente se conecta muito de que um está no passo e você está em outro e está tudo bem. E está tudo bem. É isso que a gente tem que parar de se massacrar, querer estar em uma posição que aquilo ali é ideal. Não, isso e tá. Não existe a idealização, né? A idealização que eu digo assim, a rotulação, né? E assim, quem vai estar te guiando, eu sempre costumo dizer, que é o teu coração, que é a tua essência. Ela está totalmente ligada com esse despertar, né? E é um dos trabalhos que a gente faz nos retiros, é justamente isso, é estar alinhando, né? Esses chakras, está alinhando, fazendo a limpeza, que é o detox da alma, então onde a gente vai por camadas, né? Onde, por exemplo, não adianta você querer ter uma evolução se você ainda tem muitas coisas mal resolvidas com sua mãe, mal resolvida com o seu pai, com o seu irmão. Então, busca terapias. Gente, hoje tem vários tipos de terapias, tem várias formas de você estar trazendo maior cura e expansão da consciência. Existe a constelação familiar, que é uma terapia riquíssima. Existe o Theta Healing, existe o Reiki, existe a própria psicologia. Por exemplo, o trabalho que eu realizo, um dos é o trabalho de consciência corporal. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é uma máquina de registros de memórias. Então, a nossa memória, a gente dá uma topada, já esqueceu. Mas o nosso corpo está lá. Em algum movimento, em algum acesso de respiração, a gente tem uma lembrança de algum trauma, né? E lá está registrado no nosso corpo todas as alegrias e todas as nossas tristezas. Está registrado no nosso DNA. Então, são informações particulares que só você tem. E aí você vai, a cada mergulho que você der, você vai justamente tendo esse acesso. Mas você só acessa aquilo que também é permitido. Porque tem coisas que a maturidade não dá para
não dá para acessar tanto, né? No tanto que tem as regressões, tem o resgate, tem aí muita coisa aí para ser feita, né? Mas eu não vou me adentrar aqui. O que eu queria realmente passar hoje para vocês era essa questão do despertar, porque é um passo de cada vez, né? E o despertar de uma consciência, gente, amorosa, onde a gente passa a sentir empatia pelas pessoas, onde o nosso julgamento com as pessoas, as coisas, os fatos, elas vão diminuindo consideravelmente, onde você passa realmente a ter mais empatia mesmo, né? De entender o outro. Ah, é tanta violência, pois é, mas aí até esses resultados, essas coisas vão fazendo mais sentido quando você tá nesse despertar, você vai entendendo as situações kármicas. Tem um karma planetário, tem um karma individual, tem um karma da cidade, tem um karma do bairro. Então é muito registro, né? E esse despertar ele vai auxiliando a gente a ter uma maior abertura e esses acessos, né? Mais que esses acessos, eles só vão se você também permitir, né? Se tá chegando informações diferentes para você, ai, não, mas isso não chegou a hora, né? Porque às vezes tem uma pessoa assim, não, mas isso é demais para mim, Denise. Porque às vezes eu tenho uns papos meio doidos, sabe, gente? Meio doido não, é porque eu falo muito dos meus amigos extras, os contatos pleiadianos, arcturianos. E aí, às vezes, não, isso aí é demais para mim. Eu digo, minha filha, se a informação tá chegando para você, é porque você tá pronta para receber. Então, vamos parar de negar os chamados que a gente vem sentindo, né? Às vezes a gente recebe chamado pelos sonhos, às vezes a gente recebe chamado pelos números iguais. Quem aí andou vendo aí números frequentes, repetidos, né? Então, a gente tem uma leitura melhor desse canal. Se você está sendo convidado, inclusive se você está aqui nessa live, é porque algo te chama para esse despertar espiritual melhor, mais elegante. Elegante no sentido que eu digo, gente, mais respeitoso, né? De você respeitar o seu tempo e não você ficar correndo atrás da correnteza, né? Porque tem tanta gente que queria estar nesse despertar. Porque, meu amigo, depois que você desperta, depois que você bebe da fonte do despertar, você não aceita mais qualquer coisa. Você não quer mais em qualquer lugar. Você não quer mais conversar com qualquer pessoa. Eu, particularmente, né? Hoje eu seleciono muito com quem eu vou compartilhar, né? Minhas histórias, minhas conversas. Eu não fico mais à toa enchendo linguiça por aí. Não, meu filho, deu minha hora, tchau. Né? Então, você começa a ter mais prioridades, inclusive a silenciar um pouco mais, como eu estava dizendo para vocês. Não tem mais essa necessidade da gente ficar com essa oralidade desacerbada, né? E aí é uma das práticas também que tem no retiro, é a prática do silêncio, onde é justamente para que gente, é entre um pensamento e outro que os acessos aparecem. Agora, se eu não paro de falar, se eu não paro de esse acesso ele não aparece nunca, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e trazer também essa prática do silêncio para o nosso dia a dia. E começar a medir as palavras que são ditas, né? Benditas ou malditas, mas foram ditas, né? E aí, muitas vezes, isso só traz essa negatividade, tá bom? Né? Alguma pergunta a mais? E aí é isso que eu queria deixar para vocês, tá bom? Esse convite para que vocês possam estar dando mais abertura para esse despertar de vocês. Quem sentir de ir comigo para Maracajaú ainda dá tempo, nessa cidade maravilhosa em Natal. E também a gente vai estar com um workshop nesse mês de outubro do sagrado masculino, vai ser só para homens, tá bom? Então, segura aí. A mulherada que tá aí, que quiser mandar os maridos, os amigos, os namorados, por favor, mande para o workshop em Templo Sagrado da Integração do Ser, que vai ser em Teresina. Vamos ver o que vai dar essa salada aí com esses homens, tá? Porque o das mulheres foi simplesmente sucesso. Inclusive,
a gente fez um grupo onde a gente vai ter outros workshops mais fechados, porque não tem mais vaga. E aí, esse workshop do masculino. E em novembro, a gente vai fazer para o mistão, homens e mulheres. E depois só para casais, é claro. Então, é o momento da gente estar olhando mais para si, para o nosso corpo, né? Esse despertar, ele também traz essa sede de você estar voltando essa atenção mais para você, né? E aí onde a gente vai conseguindo se alinhando com esse propósito, vivendo uma vida mais tranquila, sem tanto consumismo, sem tantas brigas. Gente, uma das coisas que eu parei de fazer imediatamente foi assistir televisão. Aí eu falando televisão, quando não sei mais nem como é chamar o nome. Então, eu parei de ver os canais abertos. Hoje, o que eu vejo, assisto, são documentários, YouTube, são coisas direcionadas para a espiritualidade. Porque parece que quanto mais eu assisto, mais coisas legais aparecem e vão fazendo sentido. E aí, eu vou tendo cliques, vou tendo insights, vou despertando. Eu digo, nossa, é isso. Não, é isso. Aí, você vai tirando as suas próprias conclusões, tá? E para você, com relação à religião, siga seu coração. Se você sentir de estar em alguma religião, vá, porque também é importante. Por exemplo, eu medito muito só, mas a força da meditação coletiva, ela é incrível, ela une uma egrégora maravilhosa, né? Então, se você tiver a oportunidade de meditar também em grupo, porque assim, Denise, eu não medito, eu oro. Ótimo, a oração também vale, é maravilhosa. Agora, é importante, é importante lembrar de agradecer. E não ficar pedindo, né? Porque às vezes a gente fica pedindo pro Papai do Céu. Ô, Papai do Céu, me dê isso, me dê aquilo. Então, quando você pede, é porque você já tá afirmando que você não tem. Então, veja só aí a diferença, né? Então, é uma forma da gente estar mais conectado, né? E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Angélica, gratidão. Foi incrível mesmo, né, amada? Ela tá falando aí do workshop, né? E eu espero também que seja da live. Então, quem sentir, quarta-feira tem meditação às 20 horas pra gente encerrar aí o Setembro Amarelo, tá bom? E quinta-feira de manhã cedo estarei indo para Natal, Maracajaú, Caribe brasileiro. Então, não fica fora dessa. Vem comigo nessa conexão, meu filho. Que lá o babado aí é o pacote completo da Denise Maranhão, vai ser Maracajaú, entendeu? Detox da alma. E se você vai ficar com gostinho aí, já temos data para a 10ª jornada do autoconhecimento, tá? Que vai ser na Serra da Capivara. Estou divulgando aqui em primeira mão, né? Ai, amanhã eu espero vocês lá amanhã não. Quarta-feira na meditação, tá bom? Um beijo. Manda esse vídeo aí para quem tá se despertando. E se vocês quiserem mais vídeos sobre o despertar, a gente pode sim estar criando rodas de conversa sobre esse despertar. Mas o principal, eu quero dizer para você que você não está só. Você não está só, tá? Esteja com você mesmo, esteja comigo, esteja com outros amigos. Mas vai aceitando esse despertar, que é a coisa mais linda desse mundo. É você estar... Hoje eu sinto enorme pelo meu servir. Aqui, por exemplo, eu estou servindo, né? Eu estou servindo, amo servir, amo estar distribuindo esse conhecimento que os mestres me passam, que eu estudo. E aí eu quero que a galera se desperte, entendeu? Para que a gente possa, assim, juntos com a natureza, a gente está conseguindo estar em um planeta mais feliz. Porque eu vou dizer para vocês, gente, tem muita gente despertando, viu? Não tá tão assim, mas tão longe não. Até porque a gente saiu de uma nova, a gente tá em um novo ciclo, onde tá tudo mais rápido, né? E aí tem a tal da ressonância Schumann, que alguém já ouviu falar aí na ressonância Schumann, mas eu não vou falar sobre ela hoje, que é justamente aí a aceleração do tempo, as novas frequências, né? Porque tem outros sintomas também aí no despertar. Às vezes tem a pessoa que tem um sono incrível, né? Então, aceita esse sono e vai. É porque tá precisando dar uma dormida boa. Então, tem outros sintomas também que eu não falei aqui. Mas, enfim. Beijos de luz. Estamos juntos. Ayu,
Unabiku, Eva Maia Marro, salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica já chegou e já está em paz. Arro, hermanos e hermanas.